Mas eu acho que a gente acaba lidando com a dor de uma forma um pouco diferente, porque a gente é ensinada muitas vezes a aguentar muita dor. Então eu tenho uma dificuldade de entender qual é a dor que realmente é uma dor e qual é a dor que eu posso persistir mais. E então esse é um ponto que eu queria te perguntar, assim, e até principalmente para quem está começando, né? Como começar a identificar qual é aquela dor que eu posso ir um pouco mais e puxar e ir mais para frente, ou aquela que eu tenho que me preocupar, entender, puxa, tá diferente isso aqui. E um outro ponto que você trouxe também é sobre os itens de segurança ali, né? Que eu acho que para quem tá ouvindo também pode ser legal. Você falou que, puxa, tem itens ali que vocês levam, que são itens que podem, né, prolongar ali uma situação difícil num primeiro momento. Quais são esses itens que vocês acabam levando? Então, essa dos itens, né? Eu já te respondo lá sobre essa questão da percepção da dor ali, né? De quando que a gente realmente é saudável, quando que é a hora de segurar. A gente tem um canal no YouTube, né? Que é o Montei School, é uma escola onde a gente tenta trazer sempre essas informações. E até esses últimos vídeos que eu fiz foi exatamente isso. Falando da mochila, né? Como é que eu organizo, o que eu levo dentro da minha mochila. Só que eu acho que o que eu levo, eu falei, não faz muito sentido eu falar o que eu levo, porque querendo ou não, a pessoa, assim, no regulamento ele diz ali o que você tem que levar, o que é obrigatório, né? Tá bem descrito ali o que você tem que levar, 2 lanternas, né? Tem que levar uma lanterna reserva, um anorak, que é uma jaqueta que tem, né, uma costura selada, né? Então ele explica bem, né? Então você, mesmo que você vá numa loja, você consegue explicar pro vendedor, ele vai te mostrar o equipamento. Mas eu falei, mas o que eu posso trazer, o que eu posso mostrar para as pessoas com a minha experiência, que eu acho que é ser útil, assim, que eu quebrei mesmo minha cabeça para eu poder chegar nisso, e eu me lasquei em algumas provas. E aí, porque assim, eu gosto muito de fazer, acho que é uma coisa muito legal, um exercício que vocês podem fazer também na modalidade de vocês, no treinamento, e principalmente quando vocês terminarem uma prova, anote coisas que deram certo, coisas que deram errado. Isso daí eu trouxe da corrida de orientação, né? Porque quando eu fazia um treinamento de corrida de orientação, que é mapa, bússola, a gente tem que memorizar muita coisa, a gente tem que... É que nem quando a gente tá aprendendo outro idioma, você tem que traduzir alguns símbolos, né? O que é a casa, o que é o calçamento. E aí, assim, fica muito difícil de você poder lembrar de todos esses procedimentos. Aí, dessa época, como eu tava aprendendo e era muita coisa para decorar, era muito código, eu acabei... quem me ensinou, né? O Major Jader, na época, ele me ensinou a fazer esse caderninho de coisas que deram certo, coisas que deram errado, e eu fui meio que levando para as outras corridas também. Então, principalmente o que deu errado. Porque, querendo ou não, você lembra ali na hora, passa aquele perrengue, mas a nossa memória, ela é muito... Se esquece. Você só lembra de novo quando você passou de volta aquele perrengue. Você fala, não acredito. Então, eu fui anotando e eu fui adquirindo essa experiência, né? Como eu tô com 20 anos de corrida agora, eu já passei por muita situação complexa. E esse dos materiais é uma delas. Só que daí eu falei assim, tá, além de eu falar os materiais que eu tô levando, como é que eu arrumo uma mala para correr, uma mochila para correr 130 quilômetros, uma prova de 50? Aí eu comecei a pegar essas provas que eu vou. Antes eu faço sempre gravo ali um material. E aí nessa em especial, lá quando eu tava na La Mission, inclusive para fazer o 80 quilômetros, eu falei, eu vou mostrar pro pessoal como é que eu organizo a minha mochila para correr a prova. E por que eu coloco cada coisa em uma determinada posição? Porque, assim, às vezes você vai pegar uma prova no escuro, e aí você vai precisar. Porque, assim, como são muitos itens, tem prova que é bastante, conforme o tamanho, mas tem prova que é pouco. Beleza, mas quando é bastante, você tem que lembrar onde você colocou cada coisa na mochila. Pra não perder tempo, né? E você tem que ir pela prioridade. Então, assim, coisas mais prioritárias você tem que colocar na frente. Que é aquela coisa que você vai precisar pegar. E pra que vai ser útil na prática aquilo, né? Ah, eu vou levar uma agulha... Por incrível que pareça, depois nesse último que eu gravei agora, eu falei, gente, lembra que quem assistiu o vídeo do 80 quilômetros, que eu falei que eu levei a agulha aqui na frente? Me salvou. Primeira vez que eu utilizei ela, eu mostrei pra vocês que vale a pena levar na frente, e realmente enfiei 2 espinhos no meu dedo, no meio da serra, que quanto mais eu agarrava na árvore, mais ele entrava. Eu falei, gente, vou ter que arrancar esse espinho. Tava com a agulha aqui fácil, peguei e tirei. Aí, o que aconteceu? Depois muita gente começou a falar, nossa, Lê, foi muito legal, porque me salvou pra caramba. Onde que você distribui os materiais da mochila? Porque realmente eu nunca tinha parado pra pensar. Eu só enfiava tudo dentro da minha mochila e seja o que Deus quiser. Na hora de procurar o negócio. Aí eu tô com uma bolha, tô com o meu negócio de bolha lá atrás, enfiado debaixo, no meio do negócio. Aí eu falei, olha, eu comecei a arrumar. Beleza, se eu precisar de tal coisa,
né? E se surgir uma bolha? Ah, se acontecer isso? Aí eu comecei a arrumar minha mochila conforme as necessidades que poderiam acontecer, que são situações que sempre aconteciam de uma maneira frequente. E eu meio que cheguei nisso. Aí todo mundo, eu cheguei na La Mission, todo mundo... Letícia, foi muito legal aquele vídeo. Olha, fiquei muito feliz. Eu arrumei minha mochila exatamente como você colocou lá e me salvou mesmo. Eu falei, gente, fiquei muito agradecida, porque, a gente faz isso com o maior carinho e realmente a ideia é essa, é poder contribuir. E falando sobre... Esse é o verdadeiro criador de conteúdo. Esse é o verdadeiro criador de conteúdo. Isso é criar conteúdo, isso né? É você mostrar uma coisa de serventia para todos, né? Não só mostrar, eu, Letícia, faço isso, né? Acordo, faço... é legal compartilhar, mas não precisa ser chamado de conteúdo, né? Agora, você se preocupar com os outros, né? Numa grande massa, isso sim, isso é muito relevante. Então, isso que eu fui pensando. Falei, eu nunca vi como arrumar, né? O negócio, como organizar e como utilizar, né? E falando sobre a questão da dor ali, qual que é a hora... Eu acho que é bem isso, assim. Eu acho que você vai adquirir... eu acho que você estar muito atento a tudo que te acontece. Eu lembro, assim, que esses perrengues mesmo que eu passo na prova, ou no próprio treino, às vezes um treino muito desafiador, eu lembro dos dias que eu não queria ir treinar, ou daquele treino que eu falava assim, meu Deus, não é possível, eu vou fazer 10 tiros de 1 quilômetro, pelo amor... Sabe aquele treino que você fala assim, meu Deus do céu, ou você terminou o treino e fala... Nossa, que treino que você acha que foi ruim aquele treino, mas na verdade aquele treino, ele é tão importante quanto o treino que deu certo. Porque ele te marca de uma forma e você lembra que você executou ele independente de qualquer coisa e ele foi muito difícil, e você vai armazenando, sabe, aqueles... E aí você vai entendendo, e é muito legal que falo sobre a gente se olhar, como é que o meu corpo correspondeu àquele dia, o que estava acontecendo comigo? Você estava num ciclo menstrual... tava acontecendo alguma coisa comigo, Nossa, dormir muda bem completamente, né? Nossa, sabe? noite... Então, eu acho que é muito legal, porque assim, você vai entendendo o quanto que o teu corpo demora para recuperar daquilo, ou como que você funciona mesmo ainda passando por aquilo e você, beleza, eu preciso diminuir um pouco, talvez se eu diminuir um pouco o meu ritmo aqui, talvez eu consiga em algum ponto dar uma melhorada e vou, sabe? Mas isso, eu acho que a gente vai tendo essa capacidade. E a gente vai absorvendo isso realmente com a nossa experiência.